São 10 para o Cascais. Temos aqui o nosso convidado, a quem desde já agradeço, que é o Luís Jerónimo, da Autoridade para as Condições de Trabalho. Muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Temos aqui um webinar que toca muito num assunto que é tão importante para nós, está tão presente na nossa vida, que é o teletrabalho, não é? E pronto, e o que é que nos pode dizer sobre este assunto? O que é o teletrabalho? Que condições é que temos e o que é que não temos? Ora, boa tarde. Antes de mais, também um agradecimento especial à Associação pelo convite. Estamos sempre disponíveis para tentar ajudar as empresas, os cidadãos, toda a gente, para que possamos fazer aquilo que é o nosso grande objetivo, que é dar condições dignas às pessoas e termos sempre presente que o cumprimento da lei permite-nos fazer, de facto, um país um bocadinho mais moderno, mais civilizado. O teletrabalho veio, como eu costumo dizer, para ficar. Veio para ficar, vamos ter o teletrabalho para ficar. Ele já não é uma coisa nova, é algo que já existe há muitos anos, já está presente no Código de Trabalho há muitos anos, sendo certo que desde março de 2020 veio de uma forma diferente. Veio de uma forma diferente para nos apontar outro caminho. Ainda há pouco estávamos aqui numa pequena conversa e perceber que, de facto, o caminho hoje é outro, as formas de interagirmos são outras. Não é bem como eu costumo dizer, como os portugueses gostam, porque na realidade nós somos um país um pouco de convívio, gostamos de convívio, mas hoje a realidade é esta e temos que nos adaptar a esta mesma realidade. Eu trouxe uma pequena apresentação para falar um pouco sobre o teletrabalho. Dizer antes de mais que eu faço parte da Autoridade para as Condições de Trabalho, sou diretor do Centro Local de Lisboa Ocidental, que tem estes 3 concelhos, Cascais, Beiras e Sintra. Temos um corpo inspectivo já significativo, que ronda os 30 inspectores. Começámos este centro com 7, hoje somos 30, a caminhar para 32 aproximadamente. E todos somos poucos pela dimensão destes 3 concelhos, por aquilo que as empresas também exigem de nós. Estamos para já posicionados em Sintra, e depois, logo se há de ver se um dia destes podemos eventualmente até mudar de concelho, nunca se sabe. De qualquer forma, cobrimos estes 3 concelhos, são 3 concelhos com uma dimensão significativa. No plano nacional, somos o segundo maior centro que envolve o maior número de trabalhadores, a seguir ao Centro Local do Grande Porto. O Centro Local de Lisboa Oriental, que é Lisboa, tem muito menos trabalhadores do que têm estes 3 concelhos. Nos últimos censos, nós temos cerca de 470 mil trabalhadores. Lisboa Oriental tem cerca de 220 mil. Portanto, é uma diferença significativa, que é o terceiro concelho, que é o terceiro centro que envolve Lisboa, Amadora e Odivelas. E eu trouxe uma pequena apresentação para apoiar aqui, para vos falar um pouco sobre aquilo que é a realidade hoje, o que é o teletrabalho e aquilo que as empresas de um dia para o outro precisaram de se adaptar. Nós quer queiramos, quer não, quando a pandemia nos cai em cima em março de 2020, ninguém estava preparado para aquilo que é a realidade hoje. Foi completamente inesperado a forma como foi posto o teletrabalho. E foi um bocadinho... Foi uma mudança de 180 graus. Exatamente. Foi claramente uma mudança de 180 graus. Começa por ser no ensino. O ensino teve que se adaptar de um momento para o outro, a ter os alunos em casa, a ter os professores em casa e dar aulas. Quer queiramos, quer não, a parte do ensino já era uma experiência feita há alguns anos, já se fazia muito ensino à distância, mas havia aqui um misto, ensino à distância / presencial. De um momento para o outro tivemos que passar para o ensino à distância, a educação teve que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar, e acho que o têm feito de uma forma rápida e competente. Só não se tem adaptado a esta nova filosofia do teletrabalho aqueles que não querem, aqueles que não estão dispostos a. Estando dispostos a, penso que temos condições para continuar a tentar melhorar a nossa economia, que teve uma caída grande, como
todo o mundo, neste caso nós não foi só Portugal, ou seja, não é daquelas situações que só acontecem em Portugal, aconteceu em todo o mundo e, quer queiramos, quer não, eu acho que nós, ao nível do teletrabalho, acabamos por nos adaptar bem comparativamente com outros países. No fundo, como eu há pouco estava a referir, esta matéria já vinha regulada do Código de Trabalho, através dos artigos 165 e 171, em que define que é a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso das novas tecnologias. Nós, quer queiramos, quer não, somos um país que, se repararmos, a tecnologia para nós, de facto, é uma questão fulcral e à qual o nosso país sempre se tem adaptado da melhor forma. Se nós formos ver, se calhar somos daqueles locais que temos as melhores condições tecnológicas ao nível das comunicações, temos tido, se repararmos hoje, dá uma sensação que já quase ninguém anda sem telemóvel, portanto, esta evolução, em qualquer local nós temos um multibanco para a gente levantar, em alguns países onde a gente vai temos à procura para levantar dinheiro, nós, porta sim, quase temos um. Temos um multibanco e conseguimos levantar através do telemóvel. Tudo. Portanto, ou seja, nós em termos tecnológicos temos adaptado. Portanto, no fundo, o teletrabalho veio trazer isto. É uma subordinação jurídica que o trabalhador tem, que habitualmente presta fora da empresa e através do recurso de tecnologias de informação e comunicação. Estes três requisitos são, na aplicação do regime de teletrabalho, são cumulativos. Ou seja, estas três questões são fundamentais. O exemplo típico é, de facto, eu passar a estar em casa, ter condições para fazer o meu trabalho como se estivesse na empresa, mas sempre com a necessária subordinação jurídica. Para efeitos legais, o teletrabalhador é considerado trabalhador da empresa, pode integrar os seus quadros como qualquer um, portanto, ou seja, tem exatamente as mesmas condições do que quando estava no seu local de trabalho. A título de exemplo, temos um conjunto de tipos de teletrabalho sem acordo do trabalhador. Estes são aqueles mais complicados, onde de facto há aquelas questões das vítimas de violência doméstica e dos trabalhadores com filho até 3 anos. Muitas vezes, infelizmente, até sem o acordo do empregador, pode ser feito o teletrabalho. Com o acordo pode ser feito, com o acordo do empregador, criador da prestação, subordinado, independente, contrato de prestação de serviços, contrato de empreitada, contrato de mandato, ou seja, nós podemos, no teletrabalho, temos uma série de situações que temos uma série de tipos de teletrabalho que hoje são frequentes. Nós vamos, é muito típico, isto é um pouco às vezes criticável, que aqueles locais onde nós precisamos de ir, as conservatórias, os tribunais, aqueles serviços públicos que as pessoas estavam habituadas a ir, passaram a ter que ir de uma forma diferente. Ou por marcação, ou 99% dos casos resolvido telefonicamente. Claro que para o cidadão que precisa de tratar de um papel é sempre uma situação desagradável. Sendo certo que eu acho que as pessoas, atendendo ao problema da pandemia que estamos a passar, perceberam que de facto era mais confortável ficar em casa do que terem que se deslocar para um local onde estão uma série de pessoas, onde não sabemos até que ponto podemos contrair a doença que de facto tanto nos flagela desde março de 2020. Mas na realidade hoje passámos a habituar-nos, ou seja, nós percebemos que queremos ir fazer uma coisa qualquer. Eu tenho um exemplo prático, a minha filha vai estudar para o Canadá, o sítio mais próximo para ir buscar um papel é em Madrid e teve que ser com marcação, portanto não tenho forma mais nenhuma de ir lá buscar. Portanto, eu não posso chegar lá àquele serviço e dizer, olha, eu estou aqui, forneçam-me este papel. Portanto, ou seja, isto não é Portugal, é a nível mundial que as coisas passaram a ser diferentes. Para isso, as empresas também tiveram que se adaptar muito, tiveram que se programar, muitas delas para novas tecnologias, quando não estavam habituadas a tê-las. Nós ainda temos algumas empresas que, de facto,
não são tecnologicamente avançadas e tiveram alguma dificuldade nessa implementação. Mas também um bocadinho à portuguesa, e nesse aspecto nós somos, de facto, fantásticos. Quando foi preciso arregaçar um bocadinho as mangas, arregaçámos e fomos à procura do que era importante, o que era preciso para eu poder ter os meus trabalhadores em teletrabalho. Isso aconteceu, sendo certo que o empregador tem sempre que assegurar a instalação de alguns equipamentos, dependendo do tipo de atividade que estamos a falar, a manutenção desses mesmos equipamentos e o pagamento das respectivas despesas. Claro que isto para muitos destes empregadores nem sempre foi o ideal, ou seja, nem sempre eles concordam com este tipo de situação. Mas eu é que tenho que arranjar o equipamento para pôr em casa, eu é que tenho que andar a arranjar a secretária, eu é que tenho que arranjar a cadeira. Sendo certo que nem toda a gente fez isso, mas na realidade sempre que o trabalhador necessita, e no meu centro já tivemos situações com empresas deste género, onde o trabalhador diz que não tem uma secretária, não tem uma cadeira ergonómica para trabalhar e não tem um equipamento. O equipamento é o mais específico, é aquilo que toda a gente facultou. Ou seja, se o trabalhador precisa de trabalhar com um computador, a empresa teve que lhe facilitar esse mesmo computador. Secretária e cadeira já não é assim tão pacífico, porque eu posso-vos dar um exemplo. Tive uma empresa que, inclusive, se queixou sucessivamente porque a trabalhadora disse que não tinha condições para ir buscar esse equipamento. A empresa não lhe pagava uma transportadora para ir fazer isso. Ela continuava a insistir que a empresa dizia: mas nós temos cá a cadeira, temos cá, arranjamos-lhe uma carrinha para ir pôr aí. Pois, mas eu não consigo carregá-la. E até isto, de facto, foi às vezes uma necessidade de adaptação das empresas. Quando já chegamos a este ponto, já chegamos aqui a alguma embirração empregador-trabalhador. Mas acontece isto com alguma regularidade, infelizmente. Mas o que é certo é que as empresas conseguiram se adaptar. E quando eu digo adaptar, é, no mínimo, perceber se a pessoa em casa tem condições mínimas. Sendo certo que quando fechámos em março de 2020, de um momento para o outro, tivemos famílias, se calhar num T1 ou num T2, com 2 filhos, o casal em casa, e ter condições para fazer teletrabalho exige muita coisa, exige uma grande disponibilidade da empresa, exige também uma grande disponibilidade do trabalhador para poder fazer o quê? Não pode fazer o seu horário normal, temos que criar horários desfasados. Provavelmente aconteceu situações, por exemplo, eu lembro na educação acontecer muito a situação de ter 2 filhos em casa, os 2 têm que assistir a aulas e eu só tinha lá um computador. Portanto, tudo isto veio complicar e onerar muitas vezes as famílias e dificultar esse mesmo teletrabalho. De qualquer forma, esta é uma obrigatoriedade do empregador. O empregador tem que providenciar todas as ferramentas que os seus profissionais precisam para estar em casa em vez de estarem no seu local de trabalho. Enfim, criar aqui algumas ferramentas para que o trabalhador também não se sinta isolado em casa, tenha de facto o equipamento necessário para poder interligar. Daí que é notório que as empresas apostam cada vez mais na formação dos trabalhadores para que estes se sintam confortáveis a trabalhar à distância. Para muitas gerações foi simples, para outras não foi tão simples quanto isto. De um momento para o outro, verem-se com equipamento e fingirem que estavam no local de trabalho, que estavam na empresa, e isto tornou-se uma situação às vezes difícil, de grande stress para os trabalhadores e muitas vezes também de grande stress para a empresa, porque a empresa precisava de continuar a produzir, precisava de continuar a elaborar, e se os trabalhadores tivessem algumas dificuldades, a situação poderia ser economicamente menos favorável e podia, como eu costumo dizer muitas vezes, mandar a empresa para índices de faturação que, com todos os apoios que o Estado foi dando, não seriam suficientes para que a empresa continuasse a trabalhar e muitas vezes continuasse a existir. Porque as empresas, mediante esta situação do teletrabalho, acabaram por ter
alguns apoios que foram lançados pelo Estado, os layoffs, apoios financeiros para as empresas, mas empresas que tiveram baixas de 90%, 95% e quase 100% da sua faturação. Não é simples manter os seus trabalhadores, manter os seus postos de trabalho, se não houvesse algum apoio do Estado, como é óbvio, e o layoff foi de facto... O layoff já existia anteriormente à pandemia, mas foi o layoff simplificado que veio provavelmente salvar um conjunto de empresas que o teletrabalho só não resolvia. Portanto, há coisas que não é possível fazer em teletrabalho. Nós sabemos, por exemplo, se eu pensar na restauração, a restauração não é possível fazer em teletrabalho. Há uma parte da gestão que sim, é possível fazer em teletrabalho, mas eu não posso estar, se não posso servir refeições, a minha quebra de faturação foi brutal e, portanto, não há forma de dar a volta à questão. Houve aqui uma situação também que as empresas tiveram que se adaptar, que tem a ver com o poder de direção das empresas. Muitas das nossas empresas também são empresas com alguma antiguidade, são empresas que algumas delas também não têm evoluído na gestão, ainda têm uma gestão muito antiga e para alguns dos nossos empresários era difícil dizer que o Joaquim, a Maria e o Manel passaram a estar em casa sem ele os ver se estão a trabalhar, sem ele ver o que é que eles estão a fazer. Não é sinónimo, e a pandemia tem-nos dito isto, não é sinónimo que as pessoas estarem em casa, em teletrabalho, não produzam muitas vezes até mais do que quando estão no seu local de trabalho. Mas para o empresário mais antigo isto é difícil de entender. Porquê? Porque não vê o trabalhador, não vê se ele naquele momento está a ver um filme ou as notícias e se não está a produzir. Para muitos dos nossos empregadores isto foi difícil de fazer entender e de fazer perceber que, de facto, o teletrabalho tinha vindo para ficar e aquele controle mais de ver a atividade prestada pelo trabalhador passou a ter que ser feita mais uma gestão por objetivos e não aquela visualização, deixa lá ver o que é que ele está a fazer. É muitas vezes difícil para um empregador mais antigo perceber isto, perceber que o trabalhador não está lá, mas que produz mais. Eu posso-vos dizer que nós fomos uma das instituições que não parou. Eu nunca fiquei um único dia em teletrabalho, sendo certo que os riscos foram significativos. Nós continuámos a ir às empresas mesmo em tempo de fecho, portanto, em termos de pandemia, total, no fundo. Sim, naquela altura do confinamento geral, mesmo nós, assim... todos os dias, claro que eu fiz ali alguma gestão com os meus inspectores, de forma a não ter o meu local de trabalho com tanta gente, portanto houve uma gestão onde muitos dos meus inspectores ficaram em teletrabalho, sendo certo que ficavam hoje em teletrabalho, mas amanhã tinham que ir fazer inspeções às empresas. E eu tenho uma clara noção de que a forma como os meus inspectores neste momento estão a trabalhar, o índice de produção aumentou significativamente. Ou seja, aquela situação de poder estar em casa, naquele bocadinho da hora do almoço, darem um jeito em casa, fazer isto ou fazer aquilo, foi uma parte favorável para as famílias que acabaram por ter ali um bocadinho mais de tempo e eu noto que nos meus profissionais a produtividade aumentou significativamente com a questão do teletrabalho. Sendo certo que não é o teletrabalho total, mas o teletrabalho 2, 3 dias por semana, em vez do meu inspetor estar a fazer o processo no local de trabalho habitual, fazê-lo em casa perfeitamente pacífico. Nós, enquanto entidade pública, conseguimos colocar os nossos profissionais em casa, conseguimos colocá-los com todas as condições, com portátil, com VPN, para ter acesso a todas as aplicações que têm no local, a poder, inclusive, imprimir nas nossas impressoras e depois, como é óbvio, não iam imprimir naquele local, não iam ver as coisas logo impressas, mas no dia seguinte, quando fossem ao local, tinham as coisas prontas para levantar, o caso dos autos, o caso de informações que fosse necessário. Portanto, e esse trabalho, eu penso que a administração pública, por exemplo, fez bem, e houve muitas empresas a fazerem bem esse trabalho. Sendo certo, também temos chamados velhos do Restelo que continuam a não concordar com o teletrabalho, porque acham que quando o trabalhador está em casa não está a produzir e só está a enganar o patrão. Portanto, temos, infelizmente temos disso. Por aqui. Já agora vou-lhe fazer aqui uma questão.
Estava a dizer, e bem, quer dizer, o teletrabalho veio revolucionar muito aquilo que se passa nas empresas e eu conheço maioritariamente casos de que se tornaram mais produtivos, que não é o meu caso. Eu, por acaso, não gosto do teletrabalho, mas isso é uma opinião pessoal. Também não. Mas de facto, fez muita coisa boa por muita gente. A minha questão aqui é uma família. Uma casa pequena, sem grandes rendimentos, torna-se um pouco complicado conseguirem fazer a gestão não só do trabalho em si, mas com as crianças em casa, como disse aquele caso da escola. Qual é que é o conselho, o que é que se pode dizer a estas pessoas para facilitar a vida delas, percebe? Enquanto teletrabalho. Exatamente. Eu tenho aí algumas questões que depois irei, mais na parte final, que irei falar sobre isso, mas dizer o seguinte. O que é que se pode fazer? Tem que haver uma grande colaboração da empresa. E a empresa tem todo o interesse que isto corra bem. Ora, se eu tenho aquela empresa que tem que abrir às 9 e fechar às 18, em termos funcionais, e o meu profissional tem que trabalhar das 9 às 18, é muito complicado. Principalmente se o cônjuge também tiver que trabalhar das 9 às 18 e tiverem filhos lá em casa. Portanto, tem que haver aqui uma grande proximidade com a empresa tem que facilitar esse trabalho. Nós fizemos muita pressão para que isso acontecesse nos empregadores, dizer que, ok, veja lá se o trabalhador não pode começar às 7 da manhã, não pode terminar às 9 da noite e só começar ao meio-dia, fazer uma tentativa, uma escala em casa para se poderem... Eu tive muitos profissionais meus que tinham a situação que os filhos tinham uma aula das 10 ao meio-dia. E os meus inspetores estavam em casa, então das 10 ao meio-dia. Havia aqueles miúdos que ainda precisavam de apoio. Claro. Uma coisa é um miúdo que anda no 11º ano, já é autodidata, exatamente, está a assistir à aula ou não, conforme lhe apetecer, conforme desligar, porque houve um problema na internet. Portanto, eu consigo ter um filho meu numa situação dessas, mas um miúdo ali que tenha nos seus 6, 7, 8 anitos, que precisa de um apoio. E eu tive muitos inspectores a quem disse, ok, qual é que é? Das 10 à 1 da tarde, ok? Da parte da tarde trabalhas até às 7, em vez de ser até às 5. Portanto, ou seja, esta flexibilidade tem que existir da parte dos empregadores. Nós, enquanto administração pública, fizemos muito isso e eu reconheci e vi muitas instituições fazerem este tipo de trabalho. Tivemos muitas empresas que também o fizeram, mas temos algumas que têm grande dificuldade nesta passagem. Sendo certo, também mediante a atividade da empresa, mediante o core da empresa, nem sempre é possível às vezes fazer isso. Claro. O desfazamento de horários é possível, teve que ser, a lei veio obrigar a que isso acontecesse e as empresas tiveram que se adaptar. E as pessoas, se a empresa costumava estar aberta até às 6 da tarde, se calhar passou a estar até às 8, para encomendas, para o que quer que seja, as empresas tiveram que se adaptar se não quiseram baixar os seus níveis de faturação ainda para mais do que aquilo que a pandemia os estava a obrigar. No fundo, quem presta serviço em regime de teletrabalho fala habitualmente a partir de casa, que levanta questões sobre privacidade, pois a empresa está obrigada a respeitar a privacidade. O que é que acontece? A entidade empregadora, se o seu trabalhador está em casa, não pode pensar que ele está 7 dias por semana, 24 horas. E isto também, mais uma vez, tem que haver uma grande compreensão do empregador para que nada disto se passe. No entanto, há a possibilidade de o trabalhador poder, inclusive, visitar o local de trabalho do seu trabalhador entre o horário definido. Já o Código de Trabalho, desde sempre, diz isto, ou seja, eu, a partir do momento, enquanto teletrabalhador, se estou em casa, aquele é o meu local de trabalho. Ele tem que estar disponível para que o meu empregador, se houver uma situação qualquer, possa lá ir, cumprindo todos os índices de privacidade que possamos ter. Claro. Sabemos, muitas vezes os trabalhadores têm essa dificuldade, as suas casas não permitem fazer isto. Muitas vezes, se calhar num espaço como nós estamos aqui, estava o casal a trabalhar, um a trabalhar para uma empresa, outro a trabalhar para outra, e se calhar com o filho ali ainda a chatear por causa dos trabalhos. Tudo isto são situações que têm dado origem. Eu costumo dar este exemplo, que é um exemplo que me deixa um bocadinho arrepiado, que é, desde que a pandemia
se implantou, apareceu, eu tenho tido muito mais acidentes de trabalho. Muito mais acidentes de trabalho. Já tive mais acidentes de trabalho desde março de 2020, aqui nos meus 3 concelhos, não me estou a basear em dados estatísticos, estou a ver os meus dados estatísticos, do que nós estamos aqui posicionados desde 2010, do que nos últimos 10 anos. O número de acidentes. Alguma causa e efeito, sem nenhuma base científica, sem um estudo científico, eu penso que sim, porque as pessoas, eu penso no seguinte, um casal que está num apartamento, num T2, vamos admitir um T2, tem 2 filhos e tem ambos em teletrabalho e os filhos, ambos em telescola, isto ao final de 15 dias, um mês, tipo, já não sabe, a não poder sair dali. Portanto, naquele momento em que tivemos mesmo fechados, podia sair de casa, mesmo confinados, não podíamos ir nem à porta de casa. Isto, ao final de algum tempo, deixa perturbações nas pessoas, deixa riscos psicossociais significativos. O teletrabalho também nos leva a uma outra situação que tem a ver com as lesões musculoesqueléticas, por exemplo. Se calhar nós, no local de trabalho... Por exemplo, eu estou a ver muitos trabalhadores a trabalharem em casa com o que tinham lá. Ok, tinham uma cadeira desta, resolveu, tinham uma secretária, resolveu, quando na realidade, se calhar no seu local de trabalho tinha uma cadeira mais ergonómica, e não houve essa preocupação. Eu conheço alguns empregadores que tiveram essa preocupação. Sim. Inclusive a dizer aos trabalhadores, é assim, não vou comprar outra, mas está a do serviço vais lá buscar. E muitos deles fizeram isso. Mas não sendo isso, a probabilidade de estarmos em casa no sofá com o portátil, de não usarmos um rato normal e usarmos o rato do portátil e estarmos assim, se calhar no sofá, tudo pendurado, com alguma regularidade. Se calhar estamos à secretária nesta posição e quando temos o portátil estamos nesta posição. Estamos com os joelhos, estamos em diferentes posições. E isso veio aumentar os riscos, na parte inicial que eu falei, os riscos psicossociais e os riscos das lesões musculoesqueléticas, que de facto há estudos hoje que, ainda recentemente vi um estudo da doutora Teresa Cotrim, da Faculdade de Ergonomia, que mostra que de facto as lesões musculoesqueléticas aumentaram exponencialmente. E isto deve-se claramente ao teletrabalho, seguramente. Primeiro, porque as pessoas estão mais à vontade em casa, porque as pessoas não têm algumas posturas que no local de trabalho têm e no local de teletrabalho não têm. Está a falar disso e estou eu a pôr-me direito aqui. Exatamente, a tendência é essa. Portanto, a gente eu vejo isso às vezes em casa, a gente está lá de um momento para o outro, deixa-me lá pôr direito. Exatamente. Acontece um bocadinho isso. Depois, eu tenho aqui o exemplo também da forma de contrato. No fundo, o regime de teletrabalho assenta sempre num acordo escrito, quase sempre num acordo escrito, sendo certo que é válido o acordo de teletrabalho verbal, desde que os seus requisitos possam ser demonstrados por outra via, ou seja, não é obrigatório que eu tenha por escrito, eu posso ter o acordo verbal de teletrabalho, desde que se verifiquem os pressupostos todos desse mesmo teletrabalho. Uma das perguntas também que é muito feita quando estamos aqui na questão do teletrabalho é o acidente de trabalho, que tanto pode ocorrer quando nós estamos na nossa empresa, como pode ocorrer quando estamos em casa. É evidente que é caracterizado como um acidente. Para esse efeito, o empregador tem que transmitir à seguradora quais os trabalhadores que passarão a prestar atividade em teletrabalho, o período normal deles, o horário e a morada do trabalhador, o local onde ele está a trabalhar. Ou seja, eu sou um empresário, tenho 10 trabalhadores que vou ter todos em teletrabalho. Eu tenho que dizer que o Joaquim está na morada tal a fazer teletrabalho, com o horário de tanto às tantas. Exatamente. Portanto, tudo isto tem que ser definido. E houve muitas empresas que ficaram penalizadas porque não fizeram isto para as respectivas seguradoras e depois houve acidentes que houve dificuldade em caracterizá-los como acidente de trabalho em virtude de não ter sido passada a responsabilidade à seguradora. Ou seja, nós que contratualizamos os seguros é que temos que passar a responsabilidade à respectiva seguradora para que, se algum problema se passar,
Um simples mudança, eu saí daqui, fui à casa de banho, escorreguei, parti uma perna, parti um braço, o que quer que seja. São situações que ocorrem nos locais de trabalho. É evidente que se nós falamos, os riscos são menores, principalmente porque a maioria dessas atividades de maior risco são atividades que nós não fazemos em casa, não é? Sim. Mas o risco existe. Existindo, a empresa tem a obrigação de dar todos estes dados à respectiva seguradora para dizer que aquele local é o local do teletrabalho daquele trabalhador, do A, do B e do C. Porquê? Porque qualquer trabalhador deve estar protegido por um seguro de acidentes de trabalho. É a responsabilidade da empresa contratualizar isso, uma vez que o teletrabalhador detém os mesmos direitos que se tivessem no local onde a empresa habitualmente laborava. Depois, também a parte relativa à segurança e saúde no trabalho se aplica nas situações de teletrabalho. A empresa é responsável pela definição e execução de uma política de segurança, higiene e saúde que abrange aos trabalhadores, aos quais devem ser proporcionados, nomeadamente, exames médicos periódicos, equipamentos de proteção visual também, e tudo isso. Portanto, ou seja, eu, por estar em teletrabalho, mantenho todas as situações de segurança e saúde no trabalho que, estando no meu local da empresa, também tenho, ou seja, a preocupação dos exames médicos, a preocupação, inclusive, deve ser sempre aferido pelo empregador qual é o local onde ele vai trabalhar, se vai trabalhar. É evidente, se formos ver, muita gente não fez isso, mas também há aqui alguma responsabilização do trabalhador de ter um cuidado especial, de ter um espaço digno onde possa estar a fazer o seu teletrabalho. No fundo, na prática, temos de verificar se as funções permitem ou não o teletrabalho e se o trabalhador dispõe ou não essas condições para realizar. Isto parece uma coisa simples, mas muitas vezes devemos estar atentos a isto porque até o próprio ambiente, se em casa não for o melhor, dificulta muito o teletrabalho. Eu inclusive, tive uma situação próxima, uma situação grave, porque o ambiente em casa era péssimo e o rendimento da pessoa passou a ser péssimo. Claro. Portanto, devido ao... Se calhar à falta de verificação. A saída para o escritório era um próprio escape. Não, era mesmo um escape. Exatamente. Era mesmo um escape. Ora, depois, dar-vos agora aqui notas que, de facto, quando esta pandemia aparece, aí, de facto, passou muita gente a trabalhar de casa com os respectivos equipamentos. Dar-vos só aqui nota de algumas estatísticas existentes. 56% dos trabalhadores têm uma atividade compatível com o teletrabalho. Essa foi uma das grandes guerras que nós tivemos. Quando fomos mandados para os vistos, como eu costumo dizer, quando fomos mandados para a rua para ir fiscalizar, não gosto muito da palavra fiscalizar, verificar se as empresas estavam a fazer o cumprimento do teletrabalho obrigatório. Muitas vezes as empresas, eu cheguei a algumas empresas e fiz algumas dessas inspeções, até para tentar perceber como é que as coisas estavam, e tive situações onde, mas está a ver, eu tenho aqui um gabinete para cada um deles. Pois tem, mas naquele momento as pessoas não deviam sair de casa, o que significa que a simples mudança... mas eles vêm de carro, pois vêm, mas chegam aqui, estão com outros. Portanto, bebem um café em conjunto. Estas situações devem ser evitadas, por isso é que a lei foi clara, veio dizer, é para obrigatoriedade de teletrabalho. Uma coisa era o teletrabalho que nós temos no Código de Trabalho já existente há alguns anos, outra coisa foi este teletrabalho obrigatório. Mas é diferente do outro. Não, o outro só fazia teletrabalho em situações excepcionais, alguém que achava que se podia fazer. Quem é que fazia muito teletrabalho? Principalmente as empresas tecnológicas que desenvolviam projetos e o trabalhador estar em casa, para eles era a mesma coisa que estar ali. Tinha guias específicos, portanto, ia apresentando os projetos. Era por objetivos. Era por objetivos, era uma gestão por objetivos, e aí o que é que acontecia? De facto, de X em X tempo, aquilo ia sendo aferida a situação. Neste caso, os empregadores muitas vezes tinham dificuldade. Mas porquê é que eu tenho que fazer teletrabalho? Mas ele quer vir para cá. Muitas vezes depois também havia aqui as duas coisas. Havia o empregador que dizia, não, mas o trabalhador quer estar aqui. E depois havia o trabalhador que dizia mesmo, não, eu quero mesmo estar aqui. Portanto, eu não quero ficar em teletrabalho. Porquê? Voltamos outra vez ao T2 de há pouco.
pessoas estavam cansadas de estar em casa e preferiam ir para o local de trabalho. Mas como obrigatoriedade era necessário. Depois, tenho aqui uma estatística que também, essa sim, de 25% a 30% vão estar em teletrabalho vários dias por semana no final do ano 2021. Eu há pouco, antes do início aqui da nossa conversa, já li que já não é de 2021, se calhar será 2022 e se calhar até será 2023. Que aquelas empresas que conseguiram adequar-se e trabalhar bem, o que é que fazem hoje? Permitem que o trabalhador esteja, por exemplo, 2 dias por semana em teletrabalho, ou 3 dias. Eu posso-vos dizer que neste momento os meus inspectores nunca deixaram de ir ao terreno, mas neste momento, 1 dia, 2 por semana ficam em teletrabalho, porque mantenho os escritórios com menos gente, acho que contribuímos para melhorar esta questão da pandemia e isto acho que vai ser um bocadinho o futuro. O futuro vai passar... Há empresas que conseguiram absolutamente e decidiram ficar em teletrabalho. Há o caso de uma seguradora grande, conhecida, que optou por seguir para teletrabalho com todos os seus trabalhadores. Sim. Portanto, eu tenho uma filha, a minha filha mais velha trabalha e desde fevereiro, essa foi desde fevereiro de 2020, praticamente está sempre em teletrabalho. Vai fazer uma auditoria ou outra que tem que ir lá presencialmente, mas tudo o resto é feito em sistema de teletrabalho, com reuniões todos os dias. Eu acho que um dos grandes problemas que tivemos com o teletrabalho é que as reuniões foram mais que muitas, passaram a ser mais, passaram a absorvermos parece que é quase a sensação de deixa lá ver se ele está lá no local de trabalho, deixa lá ver se ele está a trabalhar. Infelizmente é um bocadinho isso. Para terem aqui uma ideia, numa amostra até foi um estudo feito pela CIP em 2020, eram 954 empresas portuguesas, em maio de 2020, 63% considerava ter condições para adotar o trabalho à distância. Ou seja, é uma percentagem significativa de empresas que perceberam, calma, nós temos condições para trabalhar à distância. 92% dessas 63% fizeram, ou seja, a grande maioria considerava que tinha condições, implementou. Depois há sempre um ou outro que não implementa, ou seja, em casa do meu vizinho é que é bom, mas eu aqui faço à minha maneira e faço à antiga. Acontece um bocadinho isso. 74% aplicou o teletrabalho parcial e não a todos os trabalhadores. Houve muitas empresas que entendiam que era preciso estar lá alguém na empresa, porque senão parecia que aquilo tinha fechado. Quando, na realidade, muitas das atividades de algumas empresas não havia necessidade de estarem lá. Eu cheguei a algumas empresas de alguma dimensão e cheguei a ver comerciais. Eu perguntei, mas o que é que estes comerciais estão aqui a fazer? À espera do cliente fantasma. Para não sei o quê, não sei o quê. Ele tem que telefonar para os clientes. Então, arranja condições para que ele tenha um telefone em casa, já tem um portátil, como eu estou a ver, este portátil é da empresa, mas está a uso total dele, vai para casa e faz em casa estes telefonemas. Ou então, não há um telefone mais, ele faz do seu telefone de casa e no final do mês... Paga a conta do telefone. Parece-me pacífico. E conseguimos, as nossas visitas inspectivas, curiosamente, conseguimos mudar algumas mentalidades. Conseguimos, as primeiras vezes que fomos fazer teletrabalho, não andámos... o nosso objetivo foi muito pedagógico, foi muito dizer às empresas, nós estamos cá para que vocês consigam cumprir, para que consigam ver o que é necessário para cumprirem. É para isso que nós cá estamos, para vos explicar o que é preciso fazer. E houve uma grande aderência. Claro que há sempre aqueles teimosos que nunca querem cumprir, mas isso vamos ter sempre, quer seja no teletrabalho, quer seja noutra situação. 48% destas dizem ter a intenção de continuar a ter teletrabalho e o regime preferido por aqueles que pretendem manter o teletrabalho é dividir a semana laboral em 3 dias de teletrabalho e 2 na empresa, ou 2 dias de teletrabalho e 3 na empresa. Há de ser aqui um misto. Eu já em 1990 e qualquer coisa, fiz algumas formações à distância. Fiz parte de um projeto europeu de ensino à distância em 1997 ou 98. Eu já na altura dizia, eu acho a formação à distância espetacular, mas tem que ter um misto. Não pode ser só online. Pode ser só fora. Nós não podemos estar só aqui
numa formação de 50 horas, a dar 50 horas de formação online, se calhar temos que em 50 horas dar 30 ou 40 online e ter 10 presencial. Porque, de facto, por aquilo que eu dizia no início, o nosso povo é um povo de convívio e nós estamos habituados a isso e, de facto, isto faz-nos falta para diminuir os riscos psicossociais que têm prejudicado muitas situações. Tenho aqui algumas vantagens e desvantagens do teletrabalho, portanto, ou seja, algumas vantagens, redução de viagens e custos de funcionamento. Eu lembro-me que na minha organização fazíamos mensalmente reuniões que podia ser em Faro, podia ser em Bragança, podia ser no Porto, ia variando de um centro para o outro. É evidente que aquilo tem custos e esses custos economizam-se, é uma vantagem no teletrabalho. Tem outras desvantagens, como há pouco já vos falava. Tem uma maior flexibilidade a organização de trabalho, ou seja, se eu estiver em casa a trabalhar, consigo gerir o meu trabalho de uma forma diferente, com a tal situação, se eu preciso de apoiar agora o meu filho das 10 ao meio-dia, vou fazer esse trabalho das 6 às 7 da noite ou às 8, portanto, consigo uma maior flexibilização. Aquilo que também já referi, aumento da produtividade. Eu acho que o teletrabalho veio aumentar, na grande maioria dos setores, a produtividade, porque as pessoas estão mais focalizadas a fazer as coisas. Há menos, o convívio diminui, às vezes, essa mesma produtividade. Mais autonomia, consegue-se fazer, principalmente para muitas, desde que isto fosse bem organizado, conseguem fazer um melhor equilíbrio entre o trabalho e a família. Há ali um melhor equilíbrio e tenho ali também uma última opção que fala da atração de talentos, ou seja, eu em teletrabalho consigo arranjar profissionais melhores, muitas vezes. Porquê? Porque eu tenho um profissional excelente que mora em Santarém. Eu se calhar consigo tê-lo aqui numa empresa em Cascais, se maioritariamente eu estiver em teletrabalho. Portanto, consigo aqui uma melhor gestão a esse nível. Claro que tem algumas desvantagens, que é algumas pessoas que se isolam, há um isolamento social maior e isso é de facto uma clara desvantagem. Aqui a história do aumento da produtividade como vantagem vai-se refletir muitas vezes porque é mais intensificado o trabalho e o número de horas de trabalho é maior, as pessoas trabalham mais horas, porque aquelas horas que as pessoas trabalhavam, que iam no trânsito, que também contava quase como trabalho, passaram a dá-las para as organizações. Os recursos materiais são piores. Habitualmente não temos as mesmas condições que tínhamos na empresa, salvo raras exceções, e não direi que são raras, mas há muitas exceções, e há uma maior sobrecarga de trabalho quando nós estamos, de facto, em teletrabalho. Sim, porque muitos empregadores às vezes até se aproveitam, como está em teletrabalho, trabalha 24/7. Era aquilo que há pouco falava, os 24/7 acontece um bocadinho isso. Devido à propagação deste Covid-19, desde março de 2020, que trouxe e está a trazer para todos muitos desafios e uma necessidade de adaptação à economia, da sociedade, dos organismos públicos, das empresas, tudo aquilo que eu fui falando aqui, o trabalho remoto é um desses desafios que os trabalhadores têm de abraçar, o qual exige uma mudança de hábitos, de estratégias que nos permita a todos continuarmos a ser produtivos e encontrarmos novas soluções. Para tal, eu tenho aqui umas dicas que há pouco falava, que é, as pessoas estando em teletrabalho devem manter as mesmas rotinas como se fossem trabalhar fora de casa. Porque há aquelas pessoas que se levantam, lavam um bocadinho os olhos e vão em frente ao computador. Ou seja, não têm preocupações de fingir que vão para a empresa. Para ter a rotina normal, levantou-se, tomou um pequeno almoço, toma banho, vestiu-se, como se fosse sair. Não, há muita gente que não faz isso. Isso é uma estratégia interessante para nós nos mantermos com o foco no nosso trabalho. Procurar definir um espaço de casa apenas para o trabalho pode diferenciar das outras zonas de descanso e lazer. Ou seja, é importante, já que eu estou a trabalhar em casa, e se eu puder, ter um espaço que eu vou dizer, este é o meu espaço de trabalho. É como se eu estivesse na empresa. Mas ao sair ali para o lado já estou no meu espaço de lazer, já estou em casa. E não misturar um bocadinho as coisas. Portanto, organizar um espaço de trabalho.
Havendo vários trabalhadores remotos em casa, aquilo que há pouco estávamos a dizer, é fundamental assegurar a concentração e respeitar o espaço de trabalho de cada um e definir disponibilidades durante o horário laboral. Ou seja, caso haja crianças, precisem de atenção, tudo isto é fundamental termos cuidado para que seja possível fazer uma boa gestão e ninguém ficar prejudicado porque o outro está ali, porque o outro devia estar, porque esse é o meu lugar. Portanto, isto tem que ser bem definido. Isto é uma situação difícil. Volto a referir, quando as pessoas têm casas pequenas, não é fácil conseguirmos fazer toda esta gestão. E depois, criar horários bem definidos. É importante definir e respeitar horários para garantir que há estabilidade, ou seja, eu não posso começar a trabalhar às 7 da manhã e terminar às 7 ou 8 da noite porque estou em casa e porque só estou a trabalhar. Portanto, isso tem que haver um cuidado especial também. O criar os chamados horários bem definidos. Depois, ter a garantia que eu estou bem conectado, ou seja, que eu tenho material em condições, que tenho uma internet em condições que me permite estar a trabalhar em casa como se estivesse no serviço. Isto é fundamental para que não se passe uma parte do dia, porque depois o que é que acontece muitas vezes? Se isto não estiver em condições, vou perder 1 hora, 2, ou a ligar para a informática, ou para o técnico lá da empresa. Tentar arranjar, perdes e depois, como eu tinha que fazer determinadas coisas, perdi aquele tempo a fazer aquilo, vou aumentar o número de horas de trabalho. Isto é fundamental para que nos consigamos adaptar a esta situação. Depois, fazer outra coisa que é importante, que é, e aí mais as equipas de gestão, convém ir fazendo com alguma regularidade reuniões com a equipa de trabalho. Para quê? Para que consigamos manter o nosso hábito de falar com as pessoas, de saber como é que estão, se estão bem de saúde, se não estão, termos ali uns momentos de até quase de alguma brincadeira e perceber que temos alguém do outro lado para ajudar. Apesar de não estarmos na empresa, que temos alguém ali na ponta de um clique para dizer, olha lá, como é que se faz isto ou como é que se faz aquilo. Se bem que hoje, e isso acontece-nos muito, se bem que hoje nós temos a história dos telemóveis que nos vem facilitar tudo isso. Mas o que é certo é que é importante nós termos a certeza que temos a equipa connosco, que temos alguém que, de um momento para o outro, olha lá, como é que se faz isto? Olha, estou a tentar fazer isto, não consigo. E ter alguém logo ali no outro lado do ecrã para nos dar essa ajuda. E esse é aquilo que está aqui designado por comunicar regularmente com a equipa. Depois há vários canais para fazer isso, através dos... Eu pus ali o Teams como... não posso ser tendencioso para as empresas, também a Google também tem o Google Meet, há vários, mas na realidade aquilo que o Zoom, há várias aplicações que hoje nos permitem utilizar todas um conjunto de ferramentas que nos ajuda a conseguirmos estar bem no teletrabalho, a conseguirmos produzir como se estivéssemos no nosso local de trabalho. Pronto, isto aqui também, a promover a etiqueta profissional é um pouco também, muitas vezes, as pessoas, e hoje as pessoas já optaram muito por meter o fundo assim um bocadinho baço, ou porque senão as pessoas às vezes apareciam nos mais variados sítios a fazer, enfim, com falta de etiqueta profissional. Ou seja, na realidade parecia que estávamos ali num café ou num sítio qualquer, quando na realidade estamos num local que é, neste momento, o nosso local de trabalho, daí o teletrabalho. Fazer algumas pausas também para beber um café, ir até à varanda, ir até ao jardim para quem pode, enfim, este tipo de situações também ajuda no teletrabalho. E, enfim, poder fazer aquilo que isto está aqui mais ou menos uma repetição, que é manter uma ligação humana. Enquanto estivermos em casa, não haverá tantas oportunidades para conviver, a fortalecer relações com os colegas. Por isso é importante sermos também aqui proativos e criar espaço para conversas informais. Hoje acontece muito, tanto nos Teams como no Zoom, muitas vezes. Eu próprio, no serviço que dirijo, faço isso com alguma regularidade. Fazemos uma reunião quase todas as semanas de dirigentes, ainda hoje de manhã tivemos uma, e depois o que é que acontece? Aqueles colegas que habitualmente até estávamos mais juntos, passado um bocadinho, temos mais uma reunião para falarmos, para conversar. É a parte enfim, social que é tão importante. Que é muito importante e que de facto aqui é aquilo que no teletrabalho se perde e que não devemos deixar perder.
Depois, tenho aqui já agora, para dar aqui meia dúzia de números também importantes, qual foi a nossa intervenção desde março de 2020 até abril. Temos aqui um conjunto de setores nos quais intervimos muito, na construção, em indústrias transformadoras. Passámos um pouco por todo o tipo de atividades. Depois, dizer-vos só que para assegurar o cumprimento do teletrabalho, atendendo a que tinha sido por decreto indicado que era obrigatório fazermos, fomos nós, a entidade, fomos mandados para a frente para ir verificar esse mesmo teletrabalho, daí este aumento também dos inspectores, também, enfim, alguma comunicação social a andar muito em cima daquilo que era o desenvolvimento da ACT, mas pronto, para vos dizer que fizemos cerca de 700 processos inspectivos, visitámos cerca de 700 empresas e abrangemos cerca de 30 e tal mil trabalhadores. Portanto, ou seja, sendo certo que houve muita advertência, houve muitas notificações para apuramento também de quantias em dívida, porque as empresas não pagavam aquilo que deviam pagar, houve uns que cortaram nos subsídios de refeições, houve outros que entenderam que ao estarem em casa não tinham que pagar uma coisa qualquer, enfim, houve aqui algumas guerrilhas em empresas onde nós estivemos e que de facto, e algumas delas também foram autuadas, não muitas, mas algumas foram autuadas, houve outras que mandámos mudar a forma como tinham dispostas as cadeiras lá na empresa, a forma como a tal rotação de pessoas um dia, noutro, os horários desfasados e tudo isso está aqui mais ou menos espelhado. Dizer-vos que fizemos, de facto, por exemplo, de 18 de janeiro a 5 de fevereiro deste ano, envolvemos cerca de 70 mil trabalhadores e aí houve 170 autos de notícia. Eu próprio, aqui na nossa zona, tive um colégio que, naquele dia que era obrigatório teletrabalho, obrigou que todos os professores fossem lá. Foi um problema, porque nós fomos lá nesse dia, porque tínhamos uma denúncia e, de facto, a situação ficou fechada, o colégio foi autuado, porque na realidade não estava a cumprir, e obrigou a que os professores fossem dar aulas para o espaço de lá, quando tinham todas as condições. Estes tinham equipamento, tinham as VPNs, tinham tudo, para dar em casa. E a entidade patronal obrigou a que fossem lá. Enfim, temos esse tipo de situações. Aqui, a título de exemplo, algumas infrações. De facto, a oposição injustificada muitas vezes do empregador, os contratos de teletrabalho davam ali alguma volta para que os trabalhadores ficassem prejudicados, a falta de retoma do trabalho, quando termina o teletrabalho, quase do tipo, tiveste em teletrabalho, agora vou tirar aqui algumas regalias. Isso aconteceu, infelizmente, com algumas empresas. A violação são algumas das infrações mais típicas: violação da privacidade do trabalhador e dos tempos de descanso e repouso da família deste, ou seja, mas isto já se passava sem ser no teletrabalho. Se vocês se repararem, hoje todos nós temos o mail no telefone, não é? A qualquer hora estamos a ver o mail do serviço. Não quer dizer que respondamos logo, mas estamos a ver. Estamos sempre lá. Vamos estar a ser bombardeados com os mails e isso acontece muito e, por vezes, pela negativa. Depois, a falta de condições de trabalho do teletrabalhador, físicas e psíquicas. Portanto, muitas vezes, tudo aquilo que falámos até aqui é notório que acontece. Acontece muitas vezes ou porque a internet não funcionava bem, ou porque ele não tinha condições e depois andava o dia todo a tentar resolver os problemas, depois ao final do dia, quando aquilo já estava bem, é que tinha que fazer o que não fez o dia todo. E o trabalhador depois psicologicamente não fica da melhor forma. E, portanto, isto eram algumas das infrações e muitas vezes parte desta culpa era do respectivo empregador. Portanto, ou seja, o empregador não conseguia garantir que o seu trabalhador tinha as condições ideais para executar o teletrabalho. E isto é fundamental para que as coisas, de facto, corram da melhor forma. Depois, muitas vezes, estou ali a ver a 7ª, que diz não deixar que o trabalhador use as tecnologias de informação e comunicação do trabalho para participar em reunião promovida pela estrutura, pela Comissão de Trabalhadores ou uma coisa qualquer. Não pode usar o computador para esse tipo de situações.
há um pouco de tudo. Há uma grande mudança nos nossos empresários hoje, já, mas na realidade ainda há muito a fazer, ainda as empresas têm que não complicar aquilo que às vezes é simples. E nesta história do teletrabalho, em visitas inspectivas que eu fiz, eu verificava isso. Às vezes parece que estavam ali para complicar. E eu dizia, mas qual é a necessidade? Então, na parte administrativa, contabilística das empresas, desculpe lá, tem aqui 4 pessoas a fazer a mesma coisa. Porquê é que estas 4 pessoas estão cá hoje? Tinham distanciamento social, tinham, de facto. Mas porquê é que estas 4 pessoas estão cá a fazer hoje? Porquê é que elas não ficam em casa, pelo menos duas? E isto permite, pelo menos, tentarmos travar a pandemia, que é aquilo que nos levou ao aumento significativo do teletrabalho. Ou seja, o teletrabalho já existia, o teletrabalho já era implementado em muitos locais, mas na realidade foi a questão da pandemia que nos veio obrigar a implementar o teletrabalho como uma ferramenta fundamental para as empresas continuarem a trabalhar, não caírem significativamente e conseguirmos bloquear esta pandemia, que vamos ver quando, pelo menos. Vamos ver quando. Vamos ver até quando. E pronto, basicamente sobre o teletrabalho era isto que eu tinha. Agora estarei disponível para algumas questões que queiram colocar. Pronto, eu tenho uma ou duas. Começo eu. Até porque sou eu que decido, portanto. Isso é uma vantagem, não é? Mas pronto, tenho aqui duas questões. Porque faz-me um bocadinho de confusão e deixa-me extremamente preocupado esta questão que já falámos aqui, de não conseguirmos dividir os espaços e as próprias famílias não conseguirem organizar-se para que acabemos por ficar tranquilos com esta questão e conseguimos trabalhar, consigamos ter a família em casa, consigamos substituir basicamente o escritório e mantermos uma vida, ou até melhorar, quem sabe. Será que este é mesmo, ou seja, quando eu faço esta pergunta, não me leva a mal, será que é mesmo este o caminho? Em que as pessoas se tornam mais produtivas, em que as pessoas se tornam melhores com a família, ou será que é só passageiro? Se calhar daqui a 2 anos voltamos atrás e vamos para os escritórios outra vez? Há aqui duas questões. Uma é a opinião que eu tenho sobre isto. Eu acho que o teletrabalho veio para ficar. Para mim, portanto, ou seja, ele já existia, mas após esta pandemia ele veio para ficar. Se esse é o caminho certo, eu acho que uma dosezinha de teletrabalho vai ser sempre bom. Uma dose. Não o inverso, que é só teletrabalho e de vez em quando ir ao local. Seja, eu acho que nós vamos conseguir, logo que esta questão desta pandemia esteja controlada, eu acho que vamos conseguir voltar ao nosso normal, sendo certo que acho que vai ficar aqui um restício de teletrabalho. Ou seja, mesmo que vamos admitir que em 2022 isto estava tudo controlado, Covid já não se ouvia falar dele, ou quase não se ouvia falar dele, porque eu acho que não vai ser uma coisa que vamos continuar a ouvir falar seguramente dele, mas vamos admitir que estávamos com Covid free no final do ano. O próximo ano, acho que a retoma não vai ser total. Acho que não vamos estar a trabalhar a 100% nos nossos locais como estávamos antes, dependendo também das atividades. Mas eu acho que aquelas empresas, aquelas atividades que puderem fazer algum teletrabalho, e vamos falar aqui em 20%, 30% do seu trabalho poder ser feito em teletrabalho, acho que veio para ficar. As empresas também vão equacionar uma coisa muito importante. Com o teletrabalho tem uma redução significativa de custos. Há hoje, se repararem, já edifícios que estão quase devolutos. Porquê? Porque não é possível continuar a pagar rendas quando eu tenho os trabalhadores em casa, não é? Já há hoje, penso que aqui na Beloura, se não estou em erro, há
já foi construído lá um edifício, ou aproveitado um edifício, que funciona como um hotel para trabalho, quase. Ou seja, onde as pessoas já não vão 5 dias por semana para o seu local de trabalho, vão 2 dias, se calhar, e o resto do tempo vão para casa, ficam ali um dia ou 2 a desenvolver trabalho e nos outros 3 dias estão em casa. Ou quem diz 3 dias, diz 1, diz 4, depende um pouco daquilo que vamos ter, mas essa eu acho que é uma perspectiva que eu vejo como de evolução. É ali um meio termo, não é? Quer dizer, não passarmos do 8 para o 80. Não, tem que haver aquilo. Nós vamos ter sempre esse misto até ao término da pandemia, mas vamos admitir que a gente conseguia no final de 2022 e está tudo ok. Em 2023 voltamos a 100% ao local, eu acho que muitas empresas não vão voltar. Infelizmente algumas não vão voltar porque se calhar terminaram e não se conseguiram aguentar, mas não estou a falar dessas. Não estou a falar dessas porque isso infelizmente também vamos ter. Estamos a falar daquelas empresas que se mantiveram no mercado, que vão estar no mercado, mas que vão ter uma dificuldade significativa de voltar a 100% ao local. Tenho aqui uma relativamente aos jovens trabalhadores que começam no mercado de trabalho e muitos deles, quer dizer, saindo de uma faculdade de economia, que passam, quer dizer, nem chegam a ir ao escritório. Vão diretos para casa e começam a trabalhar de casa. O que é que eles podem fazer? O que é que eles podem fazer para se integrarem um bocadinho melhor dentro das próprias empresas? Esse é um problema um bocadinho mais grave, de facto. Eu tenho filhos de amigos meus que estão agora naquela fase de arranjar emprego. Alguns deles já arranjaram e nunca foram... Aliás, foram ao escritório buscar o portátil e o telemóvel para poderem trabalhar de casa. E isso, de facto, é uma situação preocupante. O que é que pode ser feito? Olha, a primeira coisa, se calhar, é que eu não sei se não foram... Eu espero não estar aqui a ser, enfim, a ser incorreto no que vou dizer, mas eu não sei os 600 que faltaram, quem foram. Não sei se foram maioritariamente jovens ou maioritariamente pessoal mais velho. Sinto, com alguns jovens que tenho falado e com quem tenho o melhor relacionamento, que eu dei muito tempo a aulas também, sinto que os jovens estão com menos vontade de ser vacinados. E se isto não der a volta pela vacinação, se nós não conseguirmos ficar aqui com uma questão quase de imunidade de grupo alargada, a dificuldade desses jovens irem para os locais de trabalho e passarem a ter o convívio como era antigamente vai ser difícil. Vai ser difícil e depois começa a haver um isolamento muito grande, porque o jovem que foi para o seu primeiro emprego e o seu primeiro emprego é no computador em casa, fica... O pessoal das tecnologias está um bocadinho habituado a isso. Agora o pessoal de outras áreas que vai... Eu não vou ao meu local de trabalho. Deram-me um computador... Até me pagam no final do mês, mas estou a trabalhar em casa. Isto quebra. Aí é importante aquelas reuniões que eu há pouco falava, que o team leader deles, portanto, o gestor de equipa, tem de ser o responsável da empresa, tem um papel fundamental, que é puxar essa gente, fazer reuniões, fazer alguns convívios. Ok, é online, mas existem. As pessoas vão se conhecendo melhor, vão sabendo quem são. E num futuro que esperemos todos que seja próximo, conseguirmos ter uma aproximação ao local, mesmo que não seja aos 5 dias da semana, que seja 4, que seja 3, para voltarmos um pouco àquela rotina que estávamos habituados. Que era de facto... Lá está, no meio é que está a virtude e nós temos de continuar a procurar, não durante a pandemia, só a posteriori, a tentar encontrar aqui uma solução que nos volte a trazer para aquilo que era. Nos deixe evoluir, mas ao mesmo tempo não dê um salto demasiado grande. É porque esta preocupação, eu há pouco estava a falar dos 600, eu quando li aquela notícia, e a indicação que eu tenho, mas mais uma vez não é com base científica, é de que de facto, maioritariamente foram jovens que faltaram à vacinação. Eu conheço alguns que não querem ser vacinados. Levanta-se uma dúvida, eu não sei porque é que eles não querem. Não sei se é por leitura a mais, se é por leitura a menos. Às vezes pode ser por leitura a mais ou por leitura a menos. Pesquisa teorias da conspiração a mais. Exatamente. Mas que é uma preocupação e que eu acho que os casos neste momento
tem estado a aumentar tem muito a ver com aquele tipo de situações de ainda ser o pessoal mais novo que ainda não foi vacinado. E é também um bocadinho na medida em que os mais velhos estão vacinados, portanto já não temos a preocupação de não passar o vírus para aos eles. mais velhos, Exato. a quem é perigoso. E portanto agora os mais novos estão assim um bocado mais soltos, se um bem que bocadinho. pode-lhes sair O tiro pela culatra, como se costuma dizer. É e de verdade. vez em quando sai e é perigoso. E também está provado que de facto tem havido aí alguns problemas graves com o pessoal mais jovem. Exatamente. De facto. Portanto, malta, não se esqueçam, o Almirante, vacinem-se. Sim? Uma dica 10 para o Cascais. E pronto. Só mais uma questão aqui sobre aqui a questão do teletrabalho. Há aqui uma outra parte também que é preciso ponderar. Eu acho que uma das grandes vantagens é o transporte, o sair de casa e ir para o local de trabalho, o trânsito, os transportes públicos. Enquanto que uma pessoa toma um banho, arranja-se, põe-se apresentável e põe-se ao computador e começa logo a trabalhar. Isso para mim é uma vantagem enorme, ainda por cima porque vivo na margem sul, trabalho em Lisboa. Portanto, para mim é sempre um caos. É sempre um caos. Acredito que sim. E portanto, isso facilita imenso. Mas depois há aqui uma outra questão, que é o fim. Ou seja, nós até começamos às 8 ou às 9, mas o fim é sempre Não tem fim à vista. interminado. Não é? tem fim à vista, exato. Então, é um facto. E como é que se pode, ou seja, como é que o trabalhador se pode fazer valer ou pode estabelecer estes horários? Porque muitas vezes as empresas não querem, porque, quer dizer, enquanto eles estão lá no local de trabalho, têm aquilo muito bem estabelecido. Sai entre às 9, sai às 5, ou sai às 6, ou sai às 7, ou quando tem um projeto até sai um bocadinho mais tarde, não interessa. Mas nessa questão é... Porque nós sabemos que é a obrigatoriedade da empresa de gerir isso e de acordar estas questões com o empregador, mas se houver algum problema, como é que se pode fazer? Que há, de certeza absoluta. Um dos pontos que eu dizia há pouco era criar horários bem definidos. Criar horários bem definidos, ou seja, eu não posso perder. Ou seja, eu estou a fazer o meu trabalho, ok, comecei, tomei um banho, às 9 da manhã sentei-me ao computador e comecei a trabalhar. E penso assim, já ganhei uma hora no dia, porque já não falo de quem vem da margem sul para Lisboa, há duas hipóteses, se vier de carro está desgraçado, ou vem muito cedo, ou vem depois um bocado mais tarde, e mesmo assim nem sempre corre bem. Eu moro aqui em Cascais e trabalhei muito tempo em Lisboa. A minha sorte é que tinha flexibilidade de horário. Portanto, ou seja, eu ou tinha uma reunião lá um dia às 9 da manhã e então saía de casa às 7, ou quando não tinha ia às 10 e depois vinha às 19 ou às 20, à hora que calhava. Portanto, fazia um bocadinho essa gestão. Mas quando deixei de estar na 5 de Outubro e passei a estar ali na avenida, na Rua Guilherme de Almeida, em Sintra, ganhei uma qualidade de vida brutal. Que foi, eu hoje saio de casa, demoro 10, 12 minutos a chegar ao local e ao final do dia exatamente a mesma coisa. Sem stress, sem trânsito. Sem stress. Portanto, tendo que ficar em casa e com a situação de ficar em casa e de eu às 9 da manhã começar a trabalhar, tenho que definir regras, tenho que dizer assim, eu vou terminar ao meio-dia e meio, e às 11 vou tomar um café, ou seja, essas regras têm que ser bem interiorizadas de forma a que eu não me estenda e perca na profundidade dos problemas das empresas, porque muitas vezes... Ou então que também tenha uma liberdade com o meu empregador para que eu possa ter uma espécie de horário como se costuma dizer que os artistas têm. Os artistas parece que não têm horas para poderem trabalhar. Portanto, é um bocadinho aquela questão. Eu hoje estou a desenvolver isto, estou a desenvolver bem. A minha empresa não precisa de mim nestas 2 horas seguintes, eu não tenho que estar ali naquelas 2 horas, mas nestas 2 horas vou onde? Olha, vou à praia, vou sair um bocadinho para o jardim, vou naquilo que for possível, naquilo que é. Nem toda a gente tem essas condições para fazer isso, como é óbvio. Não é? Claro. Temos só aqui mais uma questão relativamente à competitividade entre trabalhadores e como é que o teletrabalho afeta a competitividade e principalmente se isso pode afetar a produtividade ou não. A competitividade, eu acho que existe,
quer eu tenha teletrabalho, quer seja presencial. É evidente que no presencial parece que é mais notório. Porquê? Porque o gestor está a ver as pessoas, está a ver o desenvolvimento ativo deles. Se o desenvolvimento for pela gestão por objetivos, a competitividade é a mesma. Eu defino ao A, ao B, ao C os respectivos objetivos e depois vou validando aquilo que me vai chegando. Portanto, eu acho que a competitividade não é muito diferente de ser no presencial, depende é do gestor. E o gestor é que tem que conseguir gerir a sua organização de uma forma moderna pelo teletrabalho ou de uma forma mais antiga pela verificação do que é que ele fez visualmente. Como há pouco dizia, há uma série de empresários que ainda hoje, se não virem lá o trabalhador, é como se ele não estivesse a fazer nada. Sim. Portanto, são poucas aquelas empresas ou organizações onde não estão preocupados se o trabalhador foi ao café, se não foi. O importante é o objetivo. O que é que ele tinha para fazer hoje? Tinha para fazer isto. Já fez. Não tenho que exigir mais. Exatamente. Tem que haver aqui E essa gestão por objetivos depende do gestor e não depende do teletrabalho nem do presencial. Portanto, depende muito do gestor que nós temos, como se organiza, como se quer organizar a empresa e gerir a empresa, ou a organização. Tá bom, Luís, muito obrigado. Obrigado, eu é que agradeço. Foi muito elucidativo, agradeço imenso e agradeço aos nossos participantes aí em casa que continuem connosco. Amanhã temos um congresso também a decorrer. Mantenham-se na Expo Cascais e até já.